Você sabia que seguindo o método passo a passo, você irá desenhar os personagens de seus animes favoritos? Ao nível profissional, aprendendo tudo de casa e já obtendo resultados em apenas algumas semanas? Confira o primeiro link na descrição para mais informações. Fala galera, beleza? Aqui é o Colker e estamos aqui para a terceira e última parte sobre a história de Eloy. Eu recomendo você ver a primeira e a segunda parte, pois elas são uma continuação direta desse vídeo. Horas após ser aprisionada por Hylis e pelo Eclipse, Eloy acorda presa em uma gaiola, pendurada acima da arena solar. Hylis revela que pouco antes dela desligar as redes dos focos, ele enviou ordens para o Eclipse invadir o território Nora. Logo após, ele destrói o foco de Eloy. Algumas horas depois, ela é jogada no Anel do Sol e forçada a lutar contra um brutamonte corrompido. No entanto, ela é capaz de usar a força da máquina a seu favor, a fazendo correr para os pilares, derrubando a plataforma e a gaiola. Eloy recupera suas armas e derrota o brutamonte, desafiando Hylis a lutar contra ela. No entanto, ele envia 2 corruptores para cima dela, mas antes que ela possa matar eles, uma explosão acontece. Silence é revelado através da poeira com 2 galopes. Ele finca uma lança no chão, usando um dispositivo para atrair diversos dentes cerrados, enquanto Eloy monta em um dos galopes e foge. Uma vez longe do local, Silence dá a ela um novo foco, com uma cópia de todo o conteúdo que havia nele, incluindo o registro alfa. Silence opta por não ajudar Eloy a avisar os Nora sobre o ataque iminente do Eclipse. Ele dá a ela um disfarce caso ela volte para pôr do sol, mostrando um pequeno grau de preocupação com sua segurança. No entanto, ele ainda a vê principalmente como um meio para descobrir os segredos do mundo, perfeitamente disposto a explorar seus talentos para obter o conhecimento que tanto venera e busca. Ele sai cavalgando e Eloy segue na direção das terras sagradas. Ao chegar no portão do Enace, ela se surpreende ao ver que o Eclipse já devastou grande parte das terras Nora, deixando um rastro de destruição. Ao chegar na montanha da Mãe de Todos, ela enfrenta cultistas do Eclipse e um tirânico corrompido que estão atacando a entrada da montanha. Após derrotar todos, Eloy encontra os remanescentes da tribo, reunindo-se com algumas das pessoas que ela conheceu no início da jornada. Dentro da montanha, Tirsa e Jeza dão as boas-vindas a ela, mas Lanza permanece hostil, convencida de que ela nasceu para despertar o demônio de metal. Eloy ignora e usa o registro alfa para abrir a porta, finalmente chegando perto das respostas que tanto procurou. A instalação atrás da porta é a Elytia 9, um dos diversos locais que serviram de berço para os primeiros humanos após a praga Faro, que foram criados, gestados e nascidos em úteros artificiais. Eloy descobre que eles foram criados por multisservidores, mas o suprimento de comida acabou, os forçando a ir para o lado de fora da montanha. A função Apollo também está misteriosamente offline, o que explica a falta de conhecimento que as tribos têm sobre os antigos. Ainda mais para dentro das instalações, Eloy verifica uma mensagem final de Gaia, explicando que uma transmissão de dados de uma fonte desconhecida corrompeu as instalações de Gaia Prime, transformando suas funções subordinadas em entidades altamente avançadas e caóticas. Hades interpretou isso como significado de que Gaia falhou e assumiu o controle de seu sistema de terraformação, iniciando o protocolo de extinção, com a intenção de destruir o mundo. Gaia, como protetora da vida, não queria que isso acontecesse. Ela então ordenou que seu reator Prime explodisse em uma tentativa de destruir todas as suas funções subordinadas, incluindo Hades, embora isso significasse que ela também seria destruída. Gaia enviou uma transmissão para Elytia 9 para gestar um embrião com material genético de Elizabeth Sobeck, na esperança de que esse clone pudesse acessar Gaia Prime e restaurar as funções subordinadas. No final, Gaia fala o que vai fazer e o propósito do clone de Elizabeth. Ela o deixaria fora das instalações,
para ser achado pelos sobreviventes tribais que vivem lá fora, mesmo não sendo permitido o contato com eles. Eles cuidariam desse clone até a maturidade física, quando a impressão genética dele permitir que ele entre nas instalações de Ilitia 9 para ver esta gravação e aprender as tecnologias necessárias para finalmente reconstruir o sistema e reiniciar Gaia. Apesar dos planos terem dado parcialmente certo, Hades enviou um vírus que destruiu o código que o ligava ao sistema principal de Gaia, o deixando escapar antes que o reator Prime sobrecarregasse. Gaia ordena que o clone vá para Gaia Prime e encontre a sala de controle, onde irá obter o controle principal, o poder para derrotar Hades e impedi-lo de destruir o mundo. Ela demonstra grande resistência física e emocional durante a sua jornada, sempre avançando em direção ao seu objetivo, apesar dos duros obstáculos que ela encontra. Quando ela descobre que é um clone de Elizabeth criado por Gaia, ela fica abalada, sentindo que é um mero instrumento na atitude da destruição e do fogo, ao invés de uma pessoa. No entanto, ela rapidamente se recompõe, percebendo que foi criada para proteger o mundo de ser destruído por uma segunda praga faro. Saindo do berçário, os Nora ficam maravilhados, acreditando ter falado diretamente com a mãe de todos, e começando a adorar Eloy como a ungida, o que a deixa irritada, porque as mesmas pessoas que a evitavam quando criança agora a tratam como uma santa. Ela argumenta que sua tarefa afeta o resto do mundo, e os Nora não podem mais se isolar, e pede a ajuda de quem puder para se reunir em Meridiana e esperarem por ela, acreditando que Hades irá ordenar que o eclipse ataque a cidade. Ao fazer uma grande escalada para alcançar Gaia Prime, Eloy vê o imenso dano causado pela autodestruição do reator e não acredita que ela possa ser reparada. Após chegar em um local que foi usado como oficina por Silence, ele sugere que ainda seria possível consertá-la, mas levaria anos, e no momento a tarefa crítica é parar Hades. Eloy entra na instalação, encontrando pontos de dados dos Alphas, que eram os melhores cientistas e engenheiros de software que viviam lá para terminar Gaia depois que a praga Faro dizimou totalmente o globo, incluindo a Elizabeth Sobeck. Eloy também encontra os diários da Elizabeth fortemente danificados, mas Silence pede que ela os escaneie de qualquer maneira, já que o foco pode reconstruí-los gradualmente. Além disso, Eloy se depara com um santuário para Elizabeth e houve um ponto de dado gravado por Charles Ronson, sabendo do destino da Sobeck. Quando o selo de uma porta de acesso foi danificado, um enxame de máquinas Faro detectou o sinal de energia de Gaia Prime, ameaçando todos dentro da instalação. Enquanto os alfas discutiam sobre a situação, Elizabeth vestiu um traje para se proteger da atmosfera degradada e saiu para consertar a porta, sabendo que seria permanentemente fechada para fora. Quando ela fez os outros alfas saberem disso, já era tarde demais, e ela estava presa do lado de fora, mas em paz, sabendo que todos lá dentro sobreviveram. Chegando em outra área de Gaia Prime, Eloy abre uma porta para uma sala de conferências que está sem ar, com os cadáveres dos alfas espalhados. Ela observa um holograma de Ted Faro, revelando aos membros que ele apagou os dados do Apollo, acreditando que é uma doença, e que fez isso para evitar que os novos humanos repitam os erros que eles cometeram. Todos ficaram extremamente decepcionados com o nível de tempo e conhecimento jogado no lixo por Ted, que então extraiu o ar da sala, sufocando e matando todos, para que eles não tentassem restaurar o Apollo. Horrorizada com as ações de Faro, Eloy sabe que, no entanto, os alfas não morreram em vão, pois cumpriram o seu objetivo. Ela encontra o controle principal na mesa de conferência e faz o seu caminho de volta para a oficina de Silence, se encontrando cara a cara com ele novamente. Ao conversar com Silence, ele admite que já trabalhou com Hades antes e ajudou a fundar o Eclipse, para fazer o que Hades ordena, tudo em troca de conhecimento.
Ela pergunta o que Hades lhe contou sobre Meridiana. No entanto, Silence diz que ele falou sobre o ápice. Ela percebe que Hades tem como alvo um ápice perto de Meridiana, que, como eu disse, é uma das diversas torres feitas por Gaia para desativar os robôs faros. Essa torre o ajudaria a espalhar o sinal para despertar novamente o enxame e destruir o mundo. Silence deixa sua lança para Eloy e ela anexa o controle principal nela. Agora, com o poder de parar Hades, ela segue para Meridiana, enquanto se despede para sempre de Silence. Eloy se tornou um pouco mais otimista com o passar do tempo, enquanto Silence está convencido de que Ted Faro condenou a Terra e a humanidade ao esquecimento quando apagou Apolo. Eloy, devido a todas as coisas que ela viu como emissária, acredita que o mundo em que vive ainda vale a pena lutar, mesmo que seja um terreno hostil. Eloy retorna a Meridiana e avisa a Avad do ataque iminente. Marad diz que aliados chegaram para reforçar as defesas em torno de Meridiana, incluindo os Nora, que enfim saíram do isolamento. Depois de supervisionar os preparativos para a batalha, Eloy vai ao apartamento de Olin para descansar. Ela se pergunta como Elizabeth poderia ter dormido com o peso do mundo sobre as costas, e faz uma última tentativa de falar com Silence, mas o silêncio é tudo que ela ouve. Cedo na manhã seguinte, ela é acordada por um soldado Karja, dizendo que os vigias avistaram tropas do Eclipse. Preparando-se para a batalha, ela se encontra com Avad, logo testemunhando uma explosão no topo de uma colina, que abre um amplo caminho para as máquinas corrompidas passarem. Eles e os seus soldados se enfrentam em Meridiana, e embora Avad queira enfrentá-lo, Eloy diz para ele se reunir com a vanguarda e enviar esforços. E então corre para lidar com Hillis. Ela tem uma luta cara a cara com ele e o derrota, zombando de sua cara, dizendo-lhe para virar o rosto para o sol. Em um ato final, Eloy o atravessa com sua lança, finalmente vingando a morte de Rost. Eloy auxilia as defesas contra o ataque de máquinas, enfrentando ondas de corruptores e arautos da morte, com um deles atirando nas paredes acima de Eloy e derrubando escombros acima dela, a fazendo desmaiar. Minutos depois, Debbie aparece e a puxa para fora dos destroços, mas a essa altura, grande parte da área ao redor está em chamas e completamente destruída. Eloy corre para o ápice. Ela vê que Hades já começou a transmissão para reviver o enxame. Com os aliados ao seu lado, ela se aproxima para derrotá-lo, mas ele revive um poderoso arauto da morte para mantê-la à distância. Enquanto Hades continua a transmissão, Eloy e seus aliados lutam contra o arauto da morte e outras máquinas corrompidas. Uma vez que elas são derrotadas, Eloy alcança Hades e dirige a lança com o controle principal nele. Ela toma um choque e seu foco exibe um holograma com a imagem de Elizabeth, e uma voz sintética anuncia que o controle principal está armado, precisando de um nome e posto para ativá-lo. Eloy afirma Elizabeth Sobeck Alpha Prime, e o controle principal é ativado, eliminando o protocolo de extinção. Hades é desativado, e por todo o globo as máquinas faros são desligadas instantaneamente. Reconhecendo que teve sucesso, Eloy sorri de alívio e se afasta de Hades e da sua lança ainda fincada nele. Ela compartilha sua vitória com Erend e Varro e ergue seu arco enquanto aplausos ressoam. Depois de saber como ela nasceu e por quê, Eloy descobre o propósito maior do que ela que Rost falou: derrote o Eclipse e evite que Hades cause uma segunda praga faro. Algum tempo depois da batalha final, Eloy fez uma jornada até o estado de Nevada, encontrando a casa de infância de Elizabeth. Lá ela acha o seu corpo, ainda em seu traje,
em um banco rodeado por um triângulo de flores. Ela ativa o seu foco para mostrar um holograma do rosto de Elizabeth. Ela o toca com ternura, sorrindo tristemente. Apesar de saber que Elizabeth não é tecnicamente a sua mãe, Eloy ainda a vê sob a luz materna, o que é exemplificado por sua expressão triste ao encontrar o seu cadáver no rancho. Além de sentir uma conexão distante com ela, Eloy a respeita e a admira profundamente por suas contribuições para salvar a raça humana da extinção. Ela efetivamente continuou o seu legado, evitando outro apocalipse que teria destruído permanentemente seus esforços para restaurar a vida na Terra. Eloy nota o medalhão de globo na mão de Elizabeth e o pega, olhando para ele por um momento. Ela o segura perto do coração e observa o céu. Bom pessoal, se você estiver gostando, deixa o like, se inscreva, deixe uma crítica construtiva e a sua dúvida nos comentários. Fazendo isso, você me ajuda a melhorar a qualidade do canal. O YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e irá recomendá-los para você. E outra coisa, se você gosta de Horizon Zero Dawn e quer decorar o seu quarto com quadro ou com boneco de Eloy e ver as artes conceituais de Horizon Zero Dawn, eu deixei na descrição alguns links. Desça aí e dá uma olhada que está bem interessante. Semanas após visitar a casa de Elizabeth, Eloy, enquanto estava em uma selva perto de Meridiana, encontra 2 dentes cerrados, cobertos com uma armadura negra, diferente das demais máquinas. Ela os engaja em combate, os alvejando enquanto cavalga em um galope. Uma mulher chamada Talana, e caso você tenha feito as missões da Ordem de Caçadores, já conhece. Ela estava passando pela selva e encontrou Eloy, já em batalha, e começou a ajudá-la, atirando com seu próprio arco em uma das máquinas. Depois de derrotá-la, Eloy percebe que o outro dente cerrado havia escapado e pede a ajuda de Talana para rastreá-lo. A dupla segue a máquina até um local onde encontram uma caravana destruída e vários cadáveres. Quando Talana expressa descrença de que uma única máquina pudesse causar tal destruição, Eloy explica que era uma nova raça e tinha que ser destruída. As duas ouvem gritos de socorro e correm para ajudar a única sobrevivente da caravana, uma jovem garota Karja, que estava sendo perseguida pelo dente cerrado. Eloy ataca a máquina com a sua lança, a matando. Enquanto a garota se recupera da experiência traumática, Eloy discute a nova e perigosa variedade de máquinas com Talana, alertando de que a maioria dos caçadores não seria capaz de derrotá-las. Eloy dá a Talana um feixe de flechas para retribuir a munição gasta, e as duas se separam. Mas bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, falou, é nóis!